No programa de hoje, podcast A Voz da Cidade bate mais um recorde de audiência. Jacaúna é o zelador da cidade. Postou, limpou. Uma análise dos processos licitatórios da Prefeitura de Descalvado. Foco na dispensa de licitações. Na sintonia do dia, escuto a verdade. Estilo FM nos traz nossa cidade em realidade. Descalvado pulsando, com histórias pra contar. A voz da população sempre a nos guiar. Transparência no ar, credibilidade em cada tom. Estamos juntos, lado a lado, é assim que somos bons. Um podcast que ecoa, não deixa nada passar. É a nossa voz, é a nossa vez de falar. Olá, amigos da Estilo FM, olá, amigos internautas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast A Voz da Cidade, um podcast que vem se consolidando a cada semana como um programa que caiu no gosto dos descalvadenses, que tem credibilidade. Prova disso nós vamos falar daqui a pouquinho, o nosso recorde de audiência no programa passado. Mas antes disso eu queria agradecer aí você que nos ouve pela Estilo FM na 105.9 nessa sexta-feira, você também que nos assiste aí pela internet, pelas redes sociais do Grupo Folha de Descalvado, no Facebook, no YouTube, no Instagram. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia aí para quem está assistindo aí de casa, do conforto da sua internet, no seu celular, no seu computador. Obrigado, gente, pela companhia mais uma vez. E eu aqui com meus amigos Eduardo Sajorato, Lemão Assone. E aí, meus amigos, como é que tá, Lemão? Fala, Marinho, fala, Eduardo. Um abraço a todos os ouvintes da Voz da Cidade. Fala, Eduardo, como é que tá? Olá, tudo bem, Marinho, Lemão, mais uma sexta começando. Um abraço às pessoas que nos acompanham aqui pela Estilo FM 105.9, pelas redes sociais também do Grupo Folha de Descalvado e Descalvado News. Mais uma sexta-feira com assuntos importantes da nossa cidade. E agradecer, como o Marinho vai comentar daqui a pouco, a enorme audiência que a gente vem tendo, que aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade de comunicação e informação para a nossa cidade. Um abraço a todos, vamos nessa. Falando em abraços... É isso aí, nosso abraçador oficial, é sua hora. Bora lá então, ó. Mara Santos, o Henrique Espessoto, Reginaldo Amaral, Catarina Conejo, Deise Otaviano, Marcos Lima, Cristina Gondalini, Eduardo Kleiner, Alessandro Scarelli, Gilberto Martins, Walter Coradini, Alíbia Aziacido Tinzão, Vaguinho Gomes, Maria Tereza, Kátia Pinheiro, Edson Pedroso, e um abraço especial ao pessoal do Cedemar lá que parou na rua lá, falou que assiste o podcast, Celinho e a Márcia. Um grande abraço. Muito bom, eu queria mandar um abraço também pro Gerry Cirelli, um grande amigo que eu gosto, que eu sei que ele também acompanha a gente, viu, Du? Um abraço. E eu queria também aqui mandar um abraço pra uma turminha especial aí, são vários nomes, não dá pra ler todos de uma vez, então eu vou ver se aos poucos eu vou trazer na turminha dos ex-vereadores, que também tem história aqui em Descalvado, né? Cada qual contribuiu aí um pouquinho ao longo aí das últimas legislaturas. Então eu queria mandar um abraço pro Ansete, pro Magela, pro Luiz Carlos Viana, pro Cláudio Romantini, meu cantor preferido, pro Luciano Feliciano, pro Bino, pro Dr. Rubens, pro Zé Dias Bocão, pro Elton Venâncio, pro Sebastião José Risse, pra Paula Peripato. A semana que vem eu trago mais uns nomes aí. José Valentim, nosso senador. Sentimos falta dele no programa especial lá de final de ano, gravado no hotel, junto com seus companheiros, mas bem lembrado, do grande nome também de ex-vereador. Sem dúvida. Gente, acho que temos alguns recados hoje, né, para passar? Temos sim, temos um recado da paróquia São Sebastião, a festa em honra ao copadroeiro de Descalvado, que acontece de 11 a 20 de janeiro de 2026. A novena acontecerá do dia 11 ao dia 19. Dia 20 de janeiro, dia 26, terça-feira, a Santa Missa será realizada à meia-noite, às 9 da manhã e às 4 horas da tarde. Lembrando que tem quermesses do dia 14 ao dia 20, com barracas variadas. E no dia 25 de janeiro teremos o Tratoraço, famoso,
E a partir das 11h30 do mesmo dia, o almoço no Salão do São Sebastião. Lembrando também que no dia 1º de fevereiro será feito o leilão de prendas na comunidade Nossa Senhora da Saúde. Muito bem, eu queria aproveitar para rememorar aí os nossos ouvintes. Para quem não leu o jornal Folha de Descalvado da edição da semana passada, e daqui a pouco nós vamos falar da edição de hoje também, mas da semana passada saiu uma reportagem especial sobre o calendário de feriados nacional, estadual, né, e os municipais, que são 2, dia 20 de janeiro, agora é terça-feira, dia de São Sebastião, copadroeiro, feriado aqui em Descalvado. Então, quem não leu ainda tem oportunidade lá. Tem a nossa versão online do Folha do Descalvado, é só acessar lá o descalvadonews.com.br. Na página inicial tem o destaque lá das edições do Folha, você clica lá e tem acesso completo às edições online do Folha de Descalvado. Maninho, tem mais um recado importante aí, acho que é uma ação da Santa Casa de doação de sangue, acho que chegou pra gente aí. Tem mesmo, Du. No próximo dia 23, eu vou ler aqui pro pessoal, a Santa Casa aqui de Descalvado vai estar promovendo uma nova coleta de sangue em parceria com o Hemonúcleo lá de Araraquara. A coleta vai ser realizada no dia 23 de janeiro, com saída prevista às 7 da manhã, lá de frente da própria Santa Casa. Um transporte vai estar sendo disponibilizado para esses voluntários até o Hemonúcleo da cidade de Araraquara, garantindo comunidade e segurança aos doadores. Uma única doação pode salvar até 4 vidas, reforçando a importância desse gesto solidário. Sem dúvida. Então, os interessados em participar podem obter mais informações e realizar o agendamento entrando em contato com a Natália Moreira pelos telefones 3583-1133 e o 99157-1681. A Santa Casa de Descalvado reforça o convite para que toda a nossa população participe dessa ação e ajude a transformar a solidariedade em esperança para quem mais precisa. Tá aí, então, uma bela campanha aí de uma ação solidária da Santa Casa. Vamos ajudar, vamos participar, gente. É importante, Marinho, porque embora seja em Araraquara, é bom lembrar que a nossa população aqui, nós todos usamos as redes de referências, São Carlos, Araraquara e Américo Brasiliense. Então nós não estamos dando sangue para ninguém de fora, para nada de fora, é para a rede de apoio, inclusive, para a saúde de Descalvado aqui. É isso aí. Muito bem. Muito bom. Gente, acho que está na hora do nosso quadro, né? Tirou umas férias, mas agora acho que de volta, né? Primeiro de 2026, nosso quadro Mensagens para o Lemão. Esse quadro tem o apoio cultural da Neo Stark Telecom, empresa credenciada da Claro para atuar nas regiões de Descalvado, Araraquara e Jaboticabal. Internet para o interior paulista é com a Neo Stark Telecom. Bora lá para a mensagem, então? Vamos lá, Lemão. Boa tarde, Lemão. Moro nas imediações do Jardim do Lago, que um dia foi o ponto turístico de nossa cidade. Hoje um abandono só. É tanto mato, sujeira, usuários e sem contar o tanto de pernilongos que aparecem aqui em minha casa. Poderiam comentar sobre isso no seu podcast, por favor? Estamos comentando. Alguns vereadores me disseram que tem recurso na conta da prefeitura para resolver esses problemas daqui, mas até agora continua tudo do mesmo jeito. Obrigado. Muito bem, essa é uma reclamação, acho que constante, né? A situação que se encontra lá na Praça do Lago realmente já foi o cartão postal da cidade, foi plataforma de governo aí da campanha do Luizinho, né? A reforma do Lago. Foi assinado um convênio com a Secretaria de Justiça e Cidadania em 2024, no último ano do governo Becão, da qual destinou aí R$1 milhão para essa obra de revitalização da Praça do Lago. É um projeto que demanda um certo tempo para ser aprovado, né? Tem parte técnica antes de efetivamente a obra ser realizada, mas parece que o dinheiro realmente está na conta e parece que inclusive que tem, faz um tempo que eu não passo lá, mas parece que inclusive a placa da obra já está instalada lá no local. Então eu acho que... Tem a placa, alguns containers para guardar material já estão lá na praça também, alguma coisa mexeu lá. Então, mas o recurso é para essa obra de revitalização, reforma do lago, né? Que veio através do FIDES, né? Fundo de Interesses Difusos do Estado de São Paulo, da Secretaria de Cidadania. Isso aí. É isso mesmo. Mas, aproveitando, Lemão, o Jacaúna
passou por lá também, fez uma filmagem e o que ele colocou lá, eu acho que essa munícipe fala para você também aí, é mais a questão da sujeira do que reforma, né? E o mato do jeito que tá. Assim, a época de crescer mato, de chuva e tal, mas o Jacaúna no vídeo dele mostrou uma situação onde o mato tá muito acima, Então, e ali ela cita pernilongo e tal, isso vira um criadouro, né? Claro. Então, o que a gente pode dizer é que a época é complicada para isso, por isso a atenção tem que ser redobrada, e que mesmo que a reforma não ande, em razão de todas essas questões técnicas que você colocou, Marinho, a limpeza tem que ser feita. Sem dúvida. Não tem que ficar limpo, não é porque vai reformar que eu nunca mais vou limpar aquilo lá, né? Então, precisa limpar, porque aquilo é uma parte muito perto de residência ali, uma rua, né? Eu observei lá que na parte do cartódromo está mais limpo e aparado, embora também tenha tido lá a questão das arquibancadas, alguém reclamando, mas a parte do jardim propriamente dito lá precisa ter uma manutençãozinha. Além de um ponto de lazer e recreação da cidade, envolve agora a questão de saúde pública, que eu acho que nesse momento é prioridade. Não, e vale a pena a gente relembrar que nós falamos num programa aqui, a gente vai entrar na época de chuva, calor, a dengue volta. Espero que não volte com força, mas o risco de se ter os criadouros e as larvas do mosquito nessa época é muito grande, então essa limpeza é fundamental, né? E sem contar que está com um alto número de usuários e entorpecentes ali também, viu? Lá, frequentando lá também? A moça falou isso no comentário. E a iluminação não funciona à noite há um bom tempo novamente, né? Inclusive embaixo da arquibancada ali, escuro pra caramba ali. Tem um problema. É complicado ali, viu? É um local sensível da cidade que demanda um cuidado um pouco melhor do que tem sido dispensado. E quem está reclamando aí, né, não é essa a única pessoa que te mandou, são postagens frequentes. Inclusive a PTV também já fez várias matérias naquele espaço, então. Além de ter sido um dos principais pontos turísticos de Escalvado, o Centro de Informações Turísticas está lá, né? Também, né? Também. Exato. Que também não está funcionando, se eu não me engano. Não está funcionando. E vou voltar aqui, nós temos um compromisso lá com o Américo, principalmente nosso ouvinte, pessoal que não conta, de fazer o programa de turismo aqui. Essa pauta deve voltar com certeza aí. Mas enfim, turística deve ter 10 anos já que aquele prédio está pronto. Nunca funcionou. Funcionou uma vez o velório, quando foi reformado. Exato. Ele funcionou lá. E também para a campanha de arrecadação de inverno, né? De roupas. A campanha do agasalho. Campanha do agasalho. Mas a gente acompanha, viu? O Jacaúna gosta de olhar essa questão de zeladoria, né? Sim. Ele passou por lá e já deu uma olhada já que também. Vocês estão falando nisso, né? O Jacaúna é o novo zelador da cidade. O Lemão anunciou no começo do podcast. Postou, limpou. O que está acontecendo agora, Lemão? Toda vez que ele faz uma postagem em algum lugar, incrível que pareça, é resolvido com rápido. No podcast da semana passada nós mostramos ele com um videozinho gravado lá no novo espaço São Cristóvão. do São Cristóvão. E aí parece que tem uma novidade. No dia seguinte acho que limparam. Ele postou ali. E ele postou o vídeo. Mas só vou fazer eu vi o vídeo dele do Jacaúna, mas só uma observação, Jacaúna e o pessoal da prefeitura lá. Naquele espaço que tinha areia, o banco de areia de brincar, ele tava com muito carrapicho. Sim. Cara, na areia não adianta ir lá com a costal e tirar o carrapicho, precisa erradicar o carrapicho daquela areia lá, porque tá desse tamanhinho lá. A linha tá embaixo ali. Que passou só a costal, mas vai subir de novo o carrapicho, precisa revirar aquela terra e retirar. Retirar o carrapicho de lá mesmo, não cortar o carrapicho. Mas enfim, vamos. Com essa chuva, daqui a pouco tá o carrapicho de novo. Você fazer um negócio de areia desse aí gera um certo. Tem que fazer uma camada de pedra, um lona assim, depois você jogar areia por cima, senão mata vai continuar crescendo normalmente. Rosa Romantini, quando foi feito lá, afundou, manta de bidim, depois areia. Então ali não nasce, a planta não nasce, ali é mais difícil. Lá acho que não fizeram isso, virar na terra com terra. Esquece, com força, as coisas brotam, né? Então tem que ser feito com a. E é uma pena, porque é um espaço com uma região, né, da cidade que é populosa, né? Sim. É uma opção de lazer, inclusive a longe do centro de lazer trabalhador. Não é a opção, né? Lá só tem essa. A CELT, inclusive, fez um evento lá, não tem muito tempo, usou aquele espaço, mostrou que tem frequência, que pode ter potencial para ser usado mais vezes. Uma tarde de música. Uma tarde de música, pagode, uma coisa assim.
E para pouco tempo depois está naquele estado que lastimável que a gente viu nas imagens da semana passada que nós mostramos aqui no podcast. É isso aí, bom. Inclusive, quarta-feira eu passei pela pracinha Rosa Romantini, tá tendo a feira. O mato também tá bem alto ali também na pracinha, hein? Precisa dar um cuidadinho melhor naquela praça também. Esse tempo é corrida, hein? Mas assim, é o lugar onde está tendo frequência, o pessoal está indo, né, na feira. São Benedito e Rosa Romantini agora a frequência é elevada, né? Mas eu lembro que a equipe, que não existia zeladoria na gestão passada, era da Secretaria de Obras, que tinha equipe de manutenção de praças, espaços públicos, associada à CELT também, que em alguns lugares é responsabilidade deles. Mas eu lembro que tinha muita gente que criticava, nossa, que desmanzeiro, que prefeito porco, que equipe, né, não tá nem aí. E aí hoje esses mesmos estão sentindo na pele agora que não era bem do jeito que a banda deles tocava, né? Eu percebi também uma coisa durante esse ano que passou. A festa que aconteceu em janeiro do ano passado em São Sebastião, a praça em dezembro estava bem suja. Em janeiro fizeram aquela limpeza, maquiou. Mutirão. Passou o ano todo, você pode ver um mês. Se fosse passasse uma semana antes do anúncio da festa, mato para todo lado. Agora tá limpinha. Mas passa daqui 2 meses, tá do mesmo jeito. Aliás, São Sebastião esticou um pouquinho a festa de Reis, porque mantiveram aí pra quermesse agora a iluminação de Natal lá pra festa de São Sebastião. Então a festa de Reis São Sebastião pulou. Acho que vai juntar tudo para depois tirar os enfeites de Natal. Eu sei que o que a gente tá vendo aí, que pelo menos eles estão cumprindo, né? Nos recessos da Câmara, os vereadores estão na rua, hein? Tô vendo Mussolini na rua, Jacaúna na rua, Félix na rua, andando. Quero aproveitar, Marinho, e falar aqui que a gente tinha combinado do Joe vir no programa, mas o Joe, ele fez uma cirurgia, está afastado do serviço, ele já voltou a algumas atividades, ele está andando também, ele não pôde estar com a gente nesse programa aqui, falei com ele está com um compromisso em Jaú, Itapetininga, com a Simone Marqueto também, então tem algumas coisas de compromisso familiar agora, mas ele deve vir na semana que vem, ele não se negou a vir não, mas esses compromissos acabou atrasando ele depois da cirurgia também, ele ficou uns dias mais tranquilo, mas está andando para a rua também, tanto que está indo atrás com a Simone Marqueto lá, mesmo no recesso aqui, para buscar alguma coisa para Descalvado, né? Beleza. Então, Joe, tranquilo, obrigado pelo seu retorno aí pra gente, e a semana que vem a gente tá junto. É isso aí. Para finalizar o assunto, então, acho que só temos para falar, realmente, confirmando que o Jacaúna tem se consolidado como o zelador. O zelador de Descalvado. É isso aí. Oficioso, extraoficial, mas ele tá pra rua mesmo. Tá, a motinho tá. Tá mostrando que tá funcionando, dando resultado. Né, Crito? Se o Jacaúna tá andando pela rua e tá vendo, alguém também deve estar vendo, né? Sem ser ele, né? Que seja da área, né? Exato. Ou tá usando. Enfim, tá bom demais. Tá bom. Temos uma próxima pauta aí, Edu? Tem, eu queria comentar, né? Que terminando o ano de 2025, primeiro ano do governo Luizinho, a gente pôde olhar algumas coisas e um fato chamou a atenção bastante, que a gente acompanha no portal da transparência, a questão de receita, despesa, e lá também tem uma parte dos processos licitatórios que acabou chamando um pouco a atenção. Eu vou pôr o quadro na tela, Marinho, depois você pode colocar, pessoal que está nos vendo aí pelas redes sociais, ok? E pelo rádio a gente vai conseguir falar dos números que a gente vai mostrar aqui. E aqui eu observei, Marinho, a gente até conversou, uma mudança sensível nas questões das modalidades de licitação que a gente tem, um aumento significativo das dispensas de licitação nesse ano de 2025 em Descalvado. No quadro que vocês estão vendo aí, nós fizemos um comparativo para a gente ver o volume, porque por que não justificando, né, mostrando os números dessa elevação. No primeira gestão do Becão, eu estou falando só de dispensas de licitação. De dispensa de licitação nos 4 primeiros anos foram 28.866. Na segunda gestão do Becão inteira, de 21 a 24, isso passou para 38.503 aproximadamente. E só no primeiro ano do governo Luizinho nós atingimos 39.779. É uma mudança brusca de como tocar os processos de licitação dentro da administração pública.
Quero dizer que essas fontes, esses números foram extraídos do portal da transparência da Prefeitura de Descalvado aqui. Certo. Bom, é uma significativa mudança de postura e no tratamento de como se fazer licitação em Descalvado. Antes de você avançar, vamos dar uma explicada para o pessoal o que é dispensa de licitação, Du? Dispensa de licitação, na verdade, é uma exceção à regra da lei das licitações, né? Ela é permitida legalmente para valores baixos, né? Para situação de calamidade. Quando alguma licitação foi deserta ou fracassada, você pode lançar mão disso, ou contratação de entidades públicas, né? Mas não é porque se dispensou que você não tem que justificar. Tem uma série de justificativas. Justificar a escolha do fornecedor, justificar aquele preço, demonstrar interesse público para se fazer aquela dispensa e a publicação do seu ato. Então, é uma situação que ninguém está falando aqui que está irregular essa dispensa de licitação de 39 milhões. Não está, ela está amparada por aquilo que consta na lei e na exceção da lei. Está amparada. Mas o que eu quero dizer é que, assim, não é porque é legal que é saudável. Vou dar um exemplo, irmão. Não é proibido beber. Mas se você beber demais, vai te fazer mal. Ninguém vai te prender por isso. Fumar, você pode fumar. Se você fumar demais, vai te fazer mal. Pode fazer dispensa. Se você fizer demais, vai te fazer mal. A questão do legal e saudável tem que ficar bem claro. Então, eu não acho saudável um volume desse de dispensa de licitação frente às outras modalidades, porque nas outras modalidades a competitividade e a participação, possibilidade de participação de mais concorrentes, melhora o processo, é mais transparente. Então, eu estou dando aqui só no primeiro ano, vocês estão vendo no quadro aí, que ainda nós vamos preencher 26, 27, 28 para onde vai, mas no primeiro ano do Luizinho, ele já ultrapassou os 4 anos da gestão Becão 1 e os 4 anos do Becão 2. Não sei onde vai parar isso. Então, se eu entendi bem. E só dando um adendo para você completar. Tem que lembrar lá que 2019, 2020, que nós tivemos as questões do Covid e o governo federal liberou algumas licitações para que a pandemia fosse atacada com maior agilidade por todos os órgãos públicos. Então, a dispensa de licitação é plenamente justificável. Era justificável e mesmo assim ficou em 28 naquele primeiro governo Becão. Isso, então é isso que eu queria dizer. Então, no primeiro ano do governo Becão, 2017, 2018, 2019, 2021, na modalidade dispensa de licitação, ele gastou 28 milhões e 866 mil. Isso. No segundo ano do governo, do mandato Becão, de 21 até 24, 30. Usando esse tipo de licitação, que é a dispensa de licitação, ele gastou 38 milhões. Aí vem o Luizinho Pannoni, em apenas um ano, ele gastou 39 milhões 779 usando a dispensa de licitação. Ou seja, em um ano, ele superou o mandato 1 e o mandato 2 do Becão. Não somados, mas individualmente por mandato. De novo, esses dados estão no portal da transparência. Então, se tiver errado, é o portal que está errado. O portal que está, nós estamos buscando. Nós inventamos os dados lá. Aqui. Mas eu quero fazer algumas outras comparações para a gente saber assim, quanto do volume de contratação ou de gasto da prefeitura se deu através dessa modalidade. Antes de você mostrar esses outros dados, eu queria botar um vídeo na tela. Porque o Luizinho já se manifestou há um tempo atrás sobre dispensa de licitação. E preocupado com isso. Preocupado. Eu queria que o pessoal rememorasse, porque nós já mostramos isso num podcast. Parece que assim, ele era preocupado quando era vereador, quando ele virou prefeito, a preocupação parece que sumiu. Vamos rever isso? Vamos rever. Nós, vereadores, temos a obrigação de ficar atentos e fiscalizar ainda mais. Porque se é uma administração que já tinha diversos indícios de irregularidades, agora, com a consequência da decretação do estado de calamidade, vão vir muito mais. Porque a consequência da decretação é a dispensa de licitação, é a dispensa de licitação, é a dispensa de licitação. Vamos ficar atentos. A bem da verdade, o que temos visto em nossa cidade, muito antes da pandemia causada pelo Covid-19, é a calamidade administrativa, em que o prefeito não possui a mínima competência para estar administrando nosso município. Por isso,
a calamidade que o prefeito deveria, sim, estar decretando pelo bem de Descalvado, seria a calamidade administrativa, reconhecendo a sua incompetência em continuar administrando Descalvado. Voltamos aí, olhando a fala do Luizinho, e assim, duas coisas, ele estava preocupado, mas assim, e ainda preocupado numa época de calamidade pública, de epidemia, ele podia ser gasto, mas ali demonstrando uma total desconfiança do poder público, lançando mão dessa modalidade, inclusive chamando lá, nós vimos, chamando a administração de incompetente, que era um risco, vamos ver o que está acontecendo, e quando chega a vez dele, numa normalidade, ele gasta mais que os 4 anos das 2 últimas gestões. Inclusive do período da pandemia. Mas eu quero fazer um outro comparativo aqui, pegar todas as modalidades que constam lá no portal e ver qual foi o percentual. E eu trouxe junto, Maninho, para fazer uma comparação, para não ficar só dentro de casa aqui, mas a gente olhar a cidade. E eu trouxe a cidade de Porto Ferreira e tem um motivo para isso. Tá. O secretário de administração nosso aqui é o ex-secretário de administração de lá, trazido pelo Luizinho. O Luizinho foi chefe de gabinete lá e acompanhou todo esse processo, portanto, lá, nos anos que ele ficou lá com o Rômulo também. Então, vamos ver qual foi o que nós atingimos e como Porto Ferreira se comportou. Eu vou trazer duas modalidades, Porto Ferreira e Descalvado 25, e depois eu mostro um pouquinho Porto Ferreira em 24, quando eles estavam lá ainda. Vamos lá. Bom? Lembrando que secretário de administração é o secretário responsável pelo setor de compras da prefeitura, que é quem toca as licitações, ou as dispensas de licitações. Isso. Antes aqui, só um quadro comparativo, né, da gestão 1, para a gente ver ano a ano, né? Então, aqui em azul está a primeira gestão que a gente chama de Becão 1, certo. Anualmente, essa 2019, nessa coluna, foi o gasto lá com a Covid. Depois, eu sou meio daltônico, mania, esse é meio laranjado aí, o Becão 2. E aquela em verde lá, o primeiro ano do Luizinho, aí vocês dá para ver visualmente a discrepância ano a ano, tá? Se a gente consolidar a gestão, tá aqui, né? Então vamos ver aqui o que aconteceu em Descalvado. Eu deixei destacado em amarelo ali a dispensa de licitação. Então em 2025, Descalvado, o total de gastos aí que foram licitados, 70.457.718. Então, concorrência, 4 milhões, que são modalidades de licitação. Ó, concorrência é uma modalidade, dispensa de licitação é uma regra, não é uma modalidade, mas é uma regra de exceção. Inexigibilidade de licitação, quando realmente a lei diz que eu não preciso licitar. E o pregão eletrônico é aquele processo onde o pessoal dá os seus preços, os seus lances, etc. Isso fica bem transparente. É o mais transparente e é o que traz mais economicidade para as prefeituras. Isso. Porque é um pregão eletrônico, Lemão, tem o site lá, os empresas que querem vender ou prestar serviço para a prefeitura se cadastram e no dia marcado, na hora marcada, vai todo mundo lá e vai baixando. Quem dá o preço melhor dela. Quem falar, esse preço aqui, esse eu consigo fazer, e for o menor deles, fecha aquele pregão naquele momento, faz uma ata, tem o pregoeiro oficial que faz acompanhamento, tudo com ata assinada, é o modelo mais transparente que indiscutivelmente o que traz economia. E já a dispensa tem o famoso nome de contratação direta, né? Eu trago as pessoas para lá e faço um e aí eu posso trazer um motocross, por exemplo, no aniversário da cidade, eu posso trazer um sonzinho pro Mato Grosso e Matias também, trazer um amigo ou outro, tudo pela dispensa. Isso. Bom, então desse valor de 70.457, por dispensa de licitação foi feito 39.779, que está em amarelo ali, atingindo mais de 56% do volume de contratações de Descalvado. Foram feitos através de dispensa de licitação. Vamos olhar o que aconteceu em Porto Ferreira em 2025, olhando as mesmas modalidades. Porto Ferreira contratou 98.213, mas por dispensa, só 5.886, não atingiu 6% do volume de compra. Então, o que acontece em Descalvado e o que acontece em Porto Ferreira para dar essa discrepância? Estamos falando aqui, prefeito Luizinho Panoni, 2025, prefeito André Braga, lá do Porto, 2025. Lembrando que Porto teve uma festa da FEIF, que é uma festa gigantesca, né? Ah, mas lá eles fazem pregão para festa, faz concorrência para festa. Outra coisa. Eu queria chegar. Pode ser, né? Pode ser, eu não sei. Pode ser. De novo, os dois portais de transparência, de Descalvado e Porto Ferreira. Então, por que Descalvado tem que contratar por dispensa 56%
96% e Porto Ferreira consegue contratar menos que 6%. Meu Deus do céu. Olha o pregão eletrônico. É um modelo, é uma mudança de modelo de se fazer gestão de licitação, compras, etc, que assusta, porque a gente não tinha esse nível aqui. Então, é assim. Muito alto. E aí, qual é a dúvida aqui? Esse novo modelo em Descalvado, implantado agora, começado agora no governo Luizinho, é uma determinação do Luizinho ou é uma herança do Gustavo, secretário de administração, que estava em Porto Ferreira e está aqui agora? Boa pergunta. Boa pergunta. Como é que a gente pode olhar e ter uma ideia disso? Bom, vamos olhar Porto Ferreira em 2024, quando o Gustavo estava lá? Boa. E quando o Luizinho, ainda no começo do ano, estava lá também. Você tem cidade? Vamos ver o próximo quadro. Eu mantive Descalvado aqui para a gente ter a comparação. Certo. E vamos ver Porto Ferreira em 2024. Contratou 249 milhões e 3 milhões 134 de dispensa, 1,25%. Menos ainda do que 2025. Menos ainda. E é o mesmo secretário que estava lá, aqui hoje. Gustavo e Rômulo, e aqui Luizinho e Gustavo. Então, se eu entendi bem, em Porto Ferreira, o Gustavo não usava dispensa de licitação. Mas em Descalvado acho que pode, melhor, né? Então, melhor na terra dos outros do que na minha. Verdade. Então, não sei. Talvez seja uma tomada de decisão do gestor maior, do prefeito, não do secretário. Marinho, que a gente vai acompanhar, mas a gente não sabe qual é essa decisão. Ou assim, mas tem que ter uma justificativa para eu ter mais da metade das minhas compras nessa modalidade, nessa dispensa. Não é modalidade, eu chamo de modalidade porque está na coluna ali, mas por que eu dispenso tanta licitação para fazer as aquisições e contratos que eu tenho Descalvado? 6% falta de transparência. Então eu faço aqui, não é a falta, a menor transparência, pelo menos. Porque a lei exige que você tenha o mínimo de transparência, a publicação, você tem o que é o mínimo lá, mas é a menor transparência que se tem. Menor transparência. Agora, é um número assustador. Para um ano. Meu Deus do céu. Para um ano. Então, não sei. Mas, gente... Eu estou falando isso, eu aproveito esse programa para falar assim, para o nosso legislativo e para os nossos vereadores. Cara, precisa dar uma olhada nisso. Pelo amor, gente. O novo tempo a Descalvado foi o quê? A velha... Deixar o pregão para usar dispensa de licitação? É esse o novo tempo a Descalvado? Porque você tem algumas coisas, preço baixo, mas não é porque eu posso fazer que vai ser bom eu fazer. Você lembra de alguma coisa assim? Traz economia para a prefeitura, isso. A gente pode olhar alguma coisa assim que teve uma licitação fracassada ou deserta no valor substancial que eu apelei para a dispensa de licitação, que você lembre? Não. Teria o remédio. Mas nós passamos o ano falando de falta de remédio. Então, a primeira justificativa que eu pensei, bom, eu estou lançando mão de usar a dispensa de licitação, mas não falta mais remédio, a cidade não tem mais buraco, tá tudo limpo. Assim, olha, eu estou lançando mão disso, mas eu estou entregando o resultado. Aonde que está? Não tá. Não tá, gente. E outra, o volume de remédio não vai cair aqui, né, Marinho? Nunca, né? Eu quero convidar o Gustavo para vir aqui e mostrar que essa dispensa de licitação trouxe economicidade para a prefeitura no lugar de pregão eletrônico. Eu faço esse desafio, se ele quer vir aqui, está aberto esse canal para ele. É um dado que, já que chamou a atenção, a gente vinha acompanhando isso, mas tem que deixar fechar o ano, vamos ver como é que fecha. E é o que está lá no portal de 2025. Pode ser que altere, né, Maninho? Porque ainda estão atualizando alguns dados lá, né? De atualização de receita e despesa e tal. Pode ser que mude alguma coisa aí, não, acho que não muito. Não é para mudar, né? Mas de 56 e 46 vai para 56 e 40. Né? Não mais que isso. É um negócio exorbitante. Estranho. E eu olhei Porto Ferreira porque, assim, é de onde veio o Luizinho, passou lá, disse, estou em Porto Ferreira, estou aprendendo muito. Você esqueceu o que você aprendeu, Luizinho. Se você foi lá para aprender alguma coisa, você esqueceu o que você aprendeu, porque você entregou lá com 25, veio para Descalvado e fez 56. Vou bater o cartão de ponta só. Sei lá. O discurso foi, estou trazendo uma equipe técnica justamente para fazer a coisa do jeito que tem que ser feito. Não foi isso que nós ouvimos? Exatamente. Bom, e tem algumas coisas que não só isso, né, Maninho? Não é que é só isso. Aqui nós estamos num volume de recursos 39, tem muita coisa aí dentro. Mas algumas coisas já estão olhando. Eu quero relembrar aqui, para dar um exemplo a vocês, relembrar lá no começo ainda do ano, uma preocupação que o pastor Adilson trouxe
E o Félix acompanhou. Eles queriam fazer um grupo de trabalho para acompanhar a manutenção da frota do município de Escalvados. Lembra disso, numa sessão? Sim. A gente não divulgou porque isso não andou para frente. Certo. Bom, eu tenho certeza, dispensa de licitação para peça, conserto, está nesse volume aí. Por que, Du? Não, é a modalidade, eu vou consertar um carro, fazer uma ata, sabe? Aquele negócio, faço uma agilidade. Uma bateria, coisa de urgência. Não, né? se eu posso fazer dispensa de licitação para uma ata, não sei se posso, mas está lá, Tá. feito lá. Bom, dada essa preocupação, então, levantada lá atrás, mas que depois não prosseguiu, né, e a gente acha que deve estar nesse meio, uma notícia extraoficial que eu vou apurar e nós vamos trazer aqui no programa certinho, que é esses gastos de manutenção de frota, Alemão. O Becão parece que terminou a gestão dele com um gasto anual lá de perto de 2.400.000 reais. Que muita gente já preocupava com isso. Certo? Era um calcanhar de Aquiles Calcanhar também. de Um dos calcanhares de Aquiles do governo Becão era essa questão de gastos com a frota. Luizinho assumiu, criou um cargo lá embaixo, trouxe uma pessoa do Porto Ferreira, Cargo de diretor. que ia assumir essa parte e olhar que isso ia melhorar, que isso era um absurdo. A notícia que chegou, que eu vou apurar, é de que passou para 3.800.000, perto de 3.600.000 mais ou menos. Sim. 3.600, 3.800 o gasto com manutenção de Mais de 1 milhão acima. em 2025. Então, Que espetáculo. chegou isso, mas nós vamos apurar. Não estamos afirmando. Quando a gente fala, estou falando, nós vamos apurar, a gente traz no próximo, mas a se confirmar isso, esquece, né? Vamos rasgar o slogan, vamos parar com tudo. Vamos parar de nova política, isso aí não existe. Não existe. Para, com 50, já falei isso aí, esquece de falar. Isso aqui tá até feio eles falando isso agora. Quando uma pessoa falou para mim que você vai fazer mais 3.600, acho que eu renovo boa parte da frota. E não tem mais nem manutenção para fazer muito por um período. Sei lá, não sei. Mas, cara, vamos olhar. Quanto custa um carro zero hoje? Mas não é esse zero popular? 80, 90 mil? 70 mil. Tá. 3.600.000, quantos carros eu compro? Mas eu não quero aprofundar nisso porque nós temos que checar esse número. Foi só um alerta, porque do mesmo jeito que isso chamou atenção, eu acho que esse gasto chamou a atenção de alguém lá dentro. Falou, cara, não é possível. Chamou a atenção de alguém lá dentro. Então, nós vamos dar uma olhada. Mas agora, a explicação que tem que ter é por que lança mão dessa estratégia de dispensa de licitação. Nada vai me convencer falar que nós gastamos mais de 50% de tudo que a prefeitura comprou em 2025 por meio de dispensa de licitação. Ou seja, se nós compramos 70.450.000 reais em 2025, mais de 35 milhões, quase 40 milhões foram comprados por meio de dispensa de licitação. É um número que... Não, isso assusta, né, Maninho? Quero ver como é que o Tribunal de Contas vai ver isso. Então assusta, Maninho, quando a gente faz essas considerações. De novo, assim, ela está dentro da regra da lei. Você pode ter certeza, ninguém é otário o suficiente para não fazer isso. Está dentro, mas foi bom? Lógico que não. Não tem como justificar. E eu vou te falar um negócio assim. Além de tudo isso que nós estamos falando, assim, agilizou os processos de compra de escalvado? Não, está tudo parado, Está tudo faltando atrasado. tudo. Frota está lá, o maquinário pesado sem arrumar, tudo sem arrumar, sabe? Então, quando você faz o comparativo que nós estamos fazendo com Porto Ferreira de 56 para 6, é um absurdo, porque o que acontece aqui de extraordinário que não acontece nas outras cidades para se lançar mão disso? Né? Aí vamos assim, vamos falar de pessoa, vamos olhar a pessoa. Olhando a pessoa, fui para 24 para olhar a pessoa que está aqui esse ano que estava lá em 24. Piora a situação, 1 em 25. Então, que conhecimento e tecnologia que o Gustavo trouxe de Porto Ferreira para cá? Que lá ele fazia 1,25 de dispensa de licitação, aqui ele vem fazer 56. Ele desaprendeu. Às vezes ele fica no pedágio. Não desaprendeu, não. Achou um campo fértil. Com certeza. Um campo fértil para trabalhar desse jeito. Olha de pregão eletrônico que ele fez lá em 24, ó. Então, mas quase 60%. Tudo transparente. É isso aí. Vamos olhar aqui, ó. Pregão eletrônico é o mais transparente. Porto Ferreira faz mais de 85%. Fez esse ano mais de 85% do seu André gasto com Braga pregão. fez. É isso aí. Esse é o a gestão do seu André Braga. E aqui nós temos 35%. André Braga, esse que o seu Rômulo Ripa fala lá, que é da velha política. Olha a velha política aí, comparada com a nova política de Descalvado. Agora, se a nova política for fazer dispensação com 56%, parabéns.
Então, são dados preocupantes que a gente vai acontecer. Espero, se servir e der tempo de alerta para em 26 voltar, o que eu vou chamar aqui de normalidade, porque não é possível isso. A gente pode até fazer esse mesmo quadro aqui, Marinho, que eu estou fazendo, irmão, a gente pode voltar para fazer essa segmentação, para ver quanto que se utilizava lá atrás de descalvado, esse percentual. Dá para fazer. Está lá no portal Transparência. Então, é uma coisa que se transformou em descalvado de uma hora para outra, que eu não vejo. Meu Deus. Eu não vejo assim. Qual é a melhor justificativa para isso? Nossa. Não sei, então tá aqui, tá colocado. E você, descalvadense, que está nos assistindo, aonde mais você conseguiria acesso a essa informação? Somente aqui no podcast A Voz da Cidade. Esses dados vão estar no jornal, estão no jornal de hoje, circulando, com algumas explicações sobre essas modalidades e deixando um compromisso aqui de a gente fazer esse acompanhamento periodicamente, ou pelo menos anualmente, para ver o que está acontecendo. Com toda certeza. Matéria de capa do jornal Folha de Descalvado, esse assunto aqui, um assunto delicado, um assunto que merece ser acompanhado não só pela Câmara de Vereadores, mas por toda a população. E mais, talvez seria o momento do podcast convidar alguém da Prefeitura para vir aqui e tentar explicar essa situação, porque pode ser que tenha alguma explicação que a gente não está enxergando. Marinho, nós já enviamos um ofício para o Gustavo. Vamos refazer. Vamos refazer. Está aberto. Além de já deixar aqui publicamente o convite, eu vou mandar esse convite também por escrito. Para não dizer que esse programa odeia a administração, nós queremos essa explicação aqui com a gente para nos convencer, para convencer a população aí que nos assiste. A gente tem os compromissos dos vereadores dos dois próximos, a partir daí está aberto para quem quiser fazer. Então, tá aí uma resposta que eu vou querer saber, Du. E eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente também quer. Cobrem ele, tem que cobrar. Fato, não é a melhor maneira de se contratar no poder público. De longe, imagina. Assim, não é a melhor maneira para a população. Pode ser a melhor maneira para alguns. E eu vou finalizar esse assunto. Você tem mais alguma coisa para falar? Não, eu vou falar assim, todo o munícipe, ele tem que saber onde que está sendo aplicado o seu valor que ele paga por mensal, né? Os impostos da cidade. É uma decisão de como gastar o dinheiro. Boa. Exato. Boa. Eu queria finalizar esse assunto voltando a falar da mordaça, que nós falamos tanto ano passado. Nós temos na Prefeitura de Descalvado um procurador municipal que é referência do Brasil inteiro sobre a nova lei de licitações. Um amigo que eu fiz lá dentro da Prefeitura e que, infelizmente, por conta da lei da mordaça, eu tive que me afastar para não prejudicar ele. Todo mundo sabe do que eu estou falando, Dr. Laércio José Loureiro dos Santos. Eu tenho amigos dentro do setor de licitação que eu aprendi muita coisa sobre administração pública lá de dentro, de amigos que eu vou levar para o resto da vida, que eu sei que estão sofrendo, que não estão podendo falar, não estão podendo se impor e mostrar como eles estão sendo menosprezados. Também tive que me afastar deles para não prejudicá-los. O Du sabe do que eu estou falando e muita gente que está assistindo sabe. Esse pessoal tem certeza que está aplaudindo esse podcast de hoje. Assim como muita gente aplaudiu o podcast passado, recorde de audiência que nós anunciamos aqui no início da edição de hoje. Não é à toa. Nós estamos mexendo em assuntos sérios, falando com dados que não são inventados, são dados tirados do portal de transparência da Prefeitura, trazendo esse assunto com a maior seriedade possível. Voltando a falar o caso da CPI, que está aberta, e provavelmente nós vamos falar nos próximos podcasts disso. Fomos lá antes de fazer a abertura da denúncia que nós recebemos, e que não foi nós que fizemos. Nós recebemos, fomos apurar, fomos para dentro da Prefeitura, usando as palavras do Eduardo, num podcast passado. E aí fica dando esse samba-lelê, essa desculpinha daqui, não é comigo, não sei o que tem. Cadê a transparência? É assim que eu quero terminar a minha fala sobre esse assunto. Eu só complementando o que você falou, você citou o nome do Dr. Laércio aqui, por isso que eu te falo assim, isso que não tem nada ilegal, acho que legal, mas pode ter alguma coisa, alguma escorregada em justificativas, que pode ser passível do Tribunal de Contas olhar ou não, mas está justificado mesmo, um a um, porque são todas as dispensas que tem que ter a justificativa.
todas, será que elas estão feitas a contento de satisfazer os órgãos reguladores, os órgãos de auditoria, os oficiais que a gente tem, como o Tribunal de Contas, até a Câmara Municipal, se quiser olhar isso, pode olhar, mas está aqui, é um dado que assustou, que denotou uma mudança significativa de postura de como se faz compra das Calvados. E uma mudança de postura que, ao meu ver, é completamente equivocada. Mas com certeza legal. Não. Nós estamos discutindo de a legalidade, né? Você pode fumar, é legal. Tem que aprender a fumar, mas se você fumar demais, você vai morrer. Mas foi bom que nós tínhamos aí guardado nos nossos arquivos a fala do próprio prefeito Luizinho sobre o que ele acha desse assunto. Mas parece que dispensa de licitação não é mais preocupação. Era lá atrás, não é mais. Já foi um dia. É o que tudo indica. É o que tudo indica. Como outras coisas, né? Não é só isso. Tem outras coisas que eram preocupações lá atrás que deixaram de ser. É isso. Né? Mas tá bom. Nosso papel é esse, de mostrar, levantar e acompanhar. Mas a gente nunca vai se furtar de dados oficiais, informações que constam em portal de transparência, onde quer que seja, de trazer para conhecimento da população. Não é justo a população ouvir, né? Ouvir não é pinico de ninguém, mas ficar ouvindo um monte de história, principalmente em época de eleição, para se deparar com um negócio desse aqui. É esse o alerta que a gente quer dar para vocês. É isso aí, meus amigos. Bom, como eu já adiantei agora há pouco, falei de um pouquinho do sucesso de audiência da nossa edição passada. Queria que vocês fizessem uma análise aí e agradecer, inclusive, né, que aqueles que nos acompanham, nossa audiência tem aumentado e nossa credibilidade, ao que parece, também tem acompanhado essa audiência. Bom, quero dizer desse recorde de visualização que para nós é um orgulho e uma responsabilidade, uma preocupação a mais. Mas preocupação que eu digo assim, de produzir cada vez mais coisas de qualidade para levar a população. Quanto à participação do coronel, queria agradecer mais uma vez a participação dele e dizer para quem assistiu e para quem possa comentar a participação do coronel aqui, que a situação tem o programa aberto e a oposição também tem o programa aberto. E a postura de oposição, onde o Mussolini é o maior assim, expoente dessa oposição. A figura onde fala quem é a oposição, a figura do Mussolini, esquece que a oposição vai, tá tudo certo, passar a mão na cabeça. Eles estão olhando aquilo que ninguém quer olhar, ou que não olha, ou que não acha tão importante olhar, e não é por negligência, eu vou dizer. Eu tô com você, irmão, confia no que você está fazendo. Até o momento de se deparar com alguns dados e falar, opa, não é bem o que eu estava pensando. Então a oposição, ela vai se posicionar, pelo menos o coronel, eu tenho certeza disso, tem o seu posicionamento, ele tem o jeito dele de falar e a postura dele, que todo mundo conhece, o jeito explosivo dele, explosivo, intempestivo e a característica militar que ele tem, mas ele tem andado por aí e tem trazido algumas coisas que também são de verdade. E que a população está se tocando. Tanto é que ele dificilmente vai em algum lugar onde não é chamado. Exato. Esse é o reconhecimento que ele está tendo por levantar esses dados. É isso mesmo. Então, agradecer a todos. Quero finalizar aqui já agradecendo as pessoas que nos acompanham também, dizer que a gente vai atualizar esses dados, trazer as novas informações para você e continuar acompanhando movimentos do Legislativo, movimentos do Executivo e movimentos da população que quiser trazer para a gente algum assunto aqui. Obrigado, boa sexta-feira para vocês, bom fim de semana. Só tenho que agradecer a todos que nos deram essa oportunidade de falar sobre isso. Mais de 30 mil visualizações é um número muito expressivo. Muito obrigado a todos. Um ótimo final de semana. Acho que nós atingimos um pouquinho mais do que a população de Descalvado. Isso aí. Mas recebi ligações de fora, viu, Maninho? Não, eu sei que teve gente de fora também. A gente tem sido acompanhado fora do município também. Só antes de vocês finalizarem, que eu também vou fazer isso, como que você disse agora sobre a questão de não é duvidar, mas está ali do lado, acredito, confio até aquele ponto. Vocês já comeram fundi? Fundi. Sim. Fundi a gente põe na mesa, senta todo mundo em volta da mesa, aquele fogareirozinho, e vai todo mundo, tomando um vinhozinho, comendo um queijinho. Alguém tem que de vez em quando ficar colocando um pouquinho do álcool ali no fogareirozinho lá. Se esse que coloca o álcool no fundi perder a mão, no momento que está todo mundo sentado à volta, o que vai acontecer?
chamusca todo mundo em volta. Aquele momento de lazer, de descontração, de saborear o queijinho e bom vinho, pode se transformar numa bela de uma dor de cabeça. Eu quero completar, né? Me despedir e vou voltar aqui, né, nessa semana. Teve algumas repercussões aí, fim de semana, o início de fritura aí, viu, Marinho? Início de fritura, assim, meia branca, que assim, vamos fazer assim, vamos ver se o cara sai, vamos deixar para semana que vem. Vamos acompanhar semana que vem, a gente traz, eu sei do que você está falando. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência de todos vocês aí da Rádio Estilo FM. Mais uma sexta-feira aqui no horário aí do seu almoço, aí no seu horário de trabalho. Esse finzinho de manhã de sexta-feira. Obrigado, um grande abraço para vocês. E você aí da internet que nos acompanha no seu horário, no horário que dá também. Muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Até a próxima edição. Valeu, gente. É dispensa de licitação. É dispensa de licitação. É dispensa de licitação. Vamos ficar atentos. Descalvado, minha gente, tem muito pra se contar. Na Estilo FM, a voz da cidade vai reinar.